Lá se vão 100 anos, uma grande história que se mistura. Chega ao extremo, vai do sonho ao inacreditável. Em 7 de setembro de 1911 nasce o clube. Em 1985, o Brasil de Pelotas ganha o país. Os anos entre 1990 e 2000 marcam o ressurgimento e a ascensão do time e, ao mesmo tempo, a queda, quase um fim. O Brasil de hoje se define pela paixão. Milhares de pessoas cruzam diariamente aqui pelo calçadão da cidade, cada uma com suas vidas, com seus problemas. Quem nunca teve, por exemplo, divergências com amigos, familiares ou colegas de trabalho? O Brasil de Pelotas nasceu assim, exatamente dessas relações que são tão comuns no cotidiano. Há 100 anos, uma discussão entre dirigentes e jogadores do Esporte Clube Cruzeiro foi o estopim para uma decisão que posteriormente viraria uma bela história. Depois de uma briga, 2 jogadores do Cruzeiro do Sul romperam com o clube e fundaram o Grêmio Esportivo Brasil. A conquista que marcou o ainda jovem Brasil veio 8 anos depois da fundação. O Chavante venceu a primeira edição do Campeonato Gaúcho, faturando o título de forma invicta. O Brasil nasceu em 1911, conquistou o Campeonato Gaúcho já em 1919 e seguiu mostrando força no início da sua trajetória. Quem não se lembra de 1950, ano da primeira Copa do Mundo do Brasil? Vocês se recordam quem ganhou o Mundial? A seleção uruguaia venceu o time brasileiro em pleno Maracanã. Só que antes da Copa, os uruguaios jogaram contra um outro Brasil. O Brasil de Pelotas conquistou uma vitória histórica diante daquela que se tornaria em seguida campeã mundial. A façanha rubro-negra veio depois de um amistoso em pleno Uruguai. Os anos passam, chega a década de 80, período memorável para os chavantes. Em 1984, o Brasil jogou o Campeonato Brasileiro. Em 85, uma vitória histórica no próprio Bento Freitas. 2-0 no Flamengo de Zico, ano em que o grupo superou todas as expectativas. Ficou com o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, que reunia os 104 melhores times do país. Um momento inesquecível para aqueles que ajudaram na campanha. O ex-jogador Bira é um verdadeiro ídolo rubro-negro. O centroavante relembra com orgulho daquele grande momento. Cada vez que eu olho essa fotografia, eu vejo muita coisa, eu imagino muita coisa, eu me recordo de muita coisa, né? Eu tenho muita saudade desses momentos. Eu acredito que 80% daquelas pessoas que estavam no estádio nunca tinham visto o Flamengo jogar, vieram para ver o Flamengo jogar e saíram daqui com uma impressão de que quem jogou realmente foi o Brasil. E eu digo com um sorriso nos lábios que entre 104 equipes do Campeonato Brasileiro nós ficamos em 3º lugar. A minha relação com o clube, ela está atrelada a essa história, sabe? Você confere daqui a pouco o Chavante nas décadas de 1990 e 2000, uma história recente, marcada pelos sentimentos de paixão e dor. Em 1995, o Brasil foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. Em 96, o time conseguiu o acesso. Já em 99, veio mais uma vez o rebaixamento. Anos difíceis para quem dirigiu o clube, mas com a torcida mais fiel, aprendeu a viver uma intensa paixão. E ao longo desse período, viveu sempre abaixo de mau tempo, com dificuldades financeiras, mas que cresceu, continua crescendo da criança ao idoso e vai crescer muito mais e que vai ainda se profissionalizar, criar sua receita de imobiliário, crescer o seu número de sócios. E ainda eu vou, se Deus quiser, talvez outra geração, mas eu ainda quero estar vivo para ver o Brasil na Série A do Campeonato Brasileiro e quero ver o Brasil ainda campeão gaúcho. Em 2004, o Chavante conseguiu voltar à elite gaúcha. 5 anos depois, veio a maior dor. 15 de janeiro, era um simples jogo-treino antes do início do Gauchão de 2009. A equipe retornava da cidade de Vale do Sol, onde tinha enfrentado Santa Cruz. O ônibus que trazia a delegação caiu em um barranco na BR-392, em Canguçu. O acidente provocou a morte do atacante uruguaio Cláudio Milar, do zagueiro Regis Gouveia Alves e do preparador de goleiros Giovanni Guimarães. Outras 20 pessoas ficaram feridas.
Depois do acidente, o Brasil jamais seria o mesmo. A diretoria do clube até cogitou não disputar o Campeonato Gaúcho em 2009, mas o Brasil acabou jogando 8 partidas em 15 dias e disputou a competição com um time que não tinha treinado junto. O clube conseguiu apenas uma vitória e foi rebaixado para a Série B em 2010. E no primeiro momento, o meu primeiro pensamento era de encerrar as atividades, né? E sabe-se lá e de onde se tirou forças para que nós pudéssemos dar prosseguindo, jogando uma competição oficial, correndo os riscos, né? Enfrentarmos todos os problemas vividos por nós e pelos familiares das vítimas, né? E dos feridos, mas nós, com muita força, com muita dedicação, nos juntamos aos nossos companheiros e conseguimos aí, né, levarmos o clube adiante, mantermos o clube vivo, forte e dando essa contribuição para que o clube conseguisse completar aí 100 anos de atividade. O Brasil iniciou 2011 com um objetivo: voltar à primeira divisão no primeiro semestre. O time não correspondeu e o sonho ficou para o ano que vem. Agora as atenções estão voltadas para a Série C. O clube aposta nas 2 próximas rodadas para conseguir a classificação na primeira fase. O presidente André Araújo enfrenta as dificuldades do clube, mas aposta na força da tradição para seguir adiante. Eu acho muito mais importante poder lembrar, levar para o resto da vida o fato de ter sido presidente durante o centenário e tudo que eu vivi aqui, tanto nesse ano quanto nos anteriores, do que ser lembrado por ser o presidente do centenário. Esse nunca foi o meu objetivo, mas o interessante mesmo é poder ter vivido isso aqui, é coisa que eu vou carregar para o resto da vida e tomara que eu possa continuar ajudando durante muito tempo. O Brasil atual é o Brasil do sonho de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O do momento é o da Série C, que briga para ser grande e ficar entre os melhores do país. O Brasil de 100 anos merece a torcida que tem. O Brasil de hoje merece os parabéns de quem fez e faz a história centenária do clube. Nessa história toda o Brasil perdeu, ganhou, talvez perdeu muito mais, quer dizer, não teve grandes títulos, enfim, teve alguns títulos, mas está aqui, né? 100 anos, né? 100 anos, uma instituição de pé. O sentimento é de orgulho, né? De pertencer ainda a uma agremiação que tem 100 anos. Avante com todo o esquadrão, torcida do nosso campeão. Ele tem o seu passado de glória, tem o seu nome gravado na história. Brasil, Brasil, Brasil. Mesclado entre jogadores jovens e experientes, com uma sequência de 3 anos juntos, de 83, manteve uma base 84 e 85, né, onde culminou com essa grande campanha, com 3 jogadores bem acima da média, o Lívio, o André e o Zé. A bola ficou com o Andrezinho, virou o jogo para a direita. O Zezinho está dominando. Botou na área, a bola passou. Olha o canhotinho. Do Brasil. Time inteiro do Joinville na base. É o Zezinho, bateu. De batata, saiu o cruzamento, vira de primeira e gol! Esse tem que ser o gol do Fantástico de hoje. E Wilson vai disparar para receber. André virou o jogo pro Júnior Brasília. Entrou o Júnior, limpou, vai sair o segundo, é gol! O Brasil é popular, popularíssimo, né? É o clube popular.
o Pelotas já tem outra ascendência. Então, me parece que a junção desses elementos da cidade, do clube e da possibilidade do clube responder em grande parte a este anseio da cidade, do habitante da cidade, deu ordem àquilo tudo mais. Eu mesmo estive aqui em 85, que foi uma noite memorável. Meu chave é brincadeira, tô com essa mamadeira aqui, ó, pra provar que o Brasil não é criança, rapaz. Isso aqui é um time adulto. Mas eu tô chegando do jeito que posso de Pelotas, com uma festa merecida, justificada e o que é importante, esperado. Chegou a Pelotas um Flamengo, com Fidjol, com Leandro, com Moser, com Zico, com Adílio, com Nunes. Olha, e nós tínhamos aqui Doraci, trocado por bolas com o Rio Grandense, Rio Grande. Nós tínhamos aqui o Lívio, que vinha de Libertadores com o Cruzeiro, mas era um cara ambicioso, mas não tinha grupo com a mesma ambição que ele tinha. E daqui a pouco mais nós tínhamos jogadores como o Júnior Brasília, que chegaram por aqui e foram se estruturando. Mas tínhamos Bira, que era da casa. O Flamengo era uma equipe que, eu acredito que 70%, 80% daquela equipe era convocada para a seleção brasileira em todos os jogos. O Brasil ninguém sabia. O Brasil sabia-se que ganhou mais uma, como eu já frisei, ganhou mais um jogo e vinha ganhar. Mas o Flamengo não. O Flamengo, além de ganhar, levantava títulos, era campeão mundial, era o Flamengo de uma seleção brasileira, praticamente, que tinha ali dentro daquele grupo, que era fantástico, era espetacular, era incontestável, era um time que passava o rodo em todas as equipes que enfrentava. E o Brasil seria mais uma. Vivendo um quadrangular decisivo que levaria à fase semifinal do Campeonato Brasileiro, em que nós ficamos colocados num grupo com o Ceará, com o Bahia e com o Flamengo. Tinha sido o Bahia, então, a melhor campanha na fase anterior, na primeira fase do campeonato, e era o grande favorito, né, junto com o Flamengo, de ser o campeão brasileiro naquela temporada. O Flamengo, com 7 jogadores de seleção, o Brasil, naquela emoção, que parecia que eram 11 torcedores em campo. Porque os torcedores que estavam no estádio, em 85, acho que não sei se quem estava em campo era torcedor e se quem estava na arquibancada era jogador. Foi uma coisa única, foi um momento único. Foi um jogo muito especial, isso pela maneira como a imprensa brasileira toda se deslocou a Pelotas, né? Então a gente sabia que era um jogo importante, que a gente ia ficar conhecido nacionalmente, né? Então a gente se empenhou ao máximo. E naquela noite iluminada, que a Rede Globo, que o Brasil todo viu aquele jogo, que o Rio de Janeiro todo exigia ver Flamengo e Brasil de Pelotas por pressão, com medo que aqui ia acontecer isso, que aqui ia acontecer aquilo. Essas coisas que a gente viu aí na década de 90 e início do século XXI, quando o Grêmio veio jogar aqui, secretário de segurança, helicóptero, aquelas coisas. Foi uma noite de Bento Freitas lotado, foi uma noite de um jogo transmitido em canal aberto para todo o país, né? O país inteiro parou para assistir Brasil e Flamengo e viu nós, né, esse pequeno clube do interior do Rio Grande do Sul, fazer história. E esse jogo foi marcado por uma expressão assim de estádio lotado. O Brasil e Flamengo deu 22 mil pessoas no estádio. Quantas pessoas cabem no estádio do Brasil hoje? 15, 16, imagine que não foi. E a fila era descomunal, eu fui acompanhando a fila até que encontrei um jogador de botão com o BH meu e ele pediu permissão para me incluir na fila e eu furei a fila com licença das outras pessoas, já a 15 metros do estádio, mas mesmo assim cheguei e tive que ficar junto de pé, no canto, junto à bandeirinha do escanteio. E dali é que eu vi o gol do Bira. Dali eu vi o gol do Bira. Os caras bateram cabeça e o Bira entrou e fez. E aquele foi um dos grandes momentos em que eu me senti realizado como torcedor chavante. Mas o Moser errou, o Leandro errou, o Fidjol, goleiro titular da seleção da Argentina, errou. Eu disse, gente, era para eles errarem, para eu fazer o gol.
Não eram eles para ficar na história, eles já estavam na história, eles tinham sido campeões mundiais, quem tinha que ficar na história era eu. Te garanto uma coisa, que eu levei aquela bola até cima da linha, porque cada vez que eu me aproximava ele diminuía mais. E eu enxergava aquele monte de pessoas ali atrás do gol, e aí veio abaixo. E a gente acabou aos 41 do segundo tempo, o Júnior acabou fazendo um outro gol que ficou marcado. Até hoje ele disse que o goleiro estava adiantado, e até hoje eu digo para ele que não, ele foi cruzar. Mas a gente, no happy hour, a gente riu muito sobre isso. Graças a Deus conseguimos uma vitória, isso que importa. O Flamengo veio, jogou bola, eu acredito que nós jogamos também. E o Flamengo com vários jogadores da seleção brasileira, né? E eu tinha essa incumbência de marcar o Zico, né? Coisa dificílima. Claro que a gente passou durante a semana toda pensando como faríamos para anular esse jogador, e acabou dando certo. Claro que eu não participei muito do jogo, mas o que eu queria eu consegui, que foi anular ele também, né? Eu só lembro da festa acontecida após o jogo e a participação da torcida, que foi importantíssimo para que nós tivéssemos segurança suficiente para chegar àquele resultado. E contra um time onde tinha o grande Zico e outros tantos jogadores em nível de seleção nacional. Então, o Flamengo do Fijol, o Flamengo com aquele monte de craques extraordinários, foi sem dúvida nenhuma o maior feito do Brasil, né? Além de que com aquela vitória chegar à possibilidade de ser campeão brasileiro de 1985. Brasil e Bahia em 85. O Brasil precisava vencer aquela partida para poder classificar para o quadrangular final. E vencer, para mim, foi o jogo mais importante da história do Brasil até agora, que levou o Brasil a uma projeção nacional em que o Brasil tira proveito dela até hoje. De fechar a nossa participação nessa segunda fase com uma boa vitória contra o Brasil. Essa equipe que está se constituindo um verdadeiro fantasma nessa segunda fase. Acredito que nós vamos encontrar uma dificuldade devido ao prêmio que o Flamengo está oferecendo para o Bahia. O Brasil era o azarão, pode ser que continue sendo o azarão, mas acho que é o único time que está apresentando um padrão de jogo. Sabíamos que a partida será bastante difícil, como já foi aqui em Pelotas, e tenho certeza, se nós não lutarmos, não brigarmos, não jogarmos todo o nosso futebol, nós não sairemos. Atrasou, Ney Dias, foi no terreno, suspendeu, tá frente da meta, olha a cabeçada para a meta! Contra o Ceará. Olha o time do Brasil pegando o disparo para a meta, a bola tocando na zaga do Bahia. Tá lá, olha a chance para a meta. Vira, número 9. Domina, vai Bira, vai avançando. Ainda Bira, ameaçou, limpou. Disparo, Júnior Brasília para a meta. É do Brasil, é do Brasil. Bahia ainda descontou no fim do jogo através de Robson. Final, Brasil de Pelotas. Todo festa, toda alegria. 3, Bahia 2. A CBF, de maneira ainda não oficial, internamente, decidiu que os jogos marcados para o meio dessa semana e fim dessa semana entre Bangu e Brasil, na ordem, Brasil e Bangu, Bangu e Brasil, essa é a ordem, o primeiro aqui, o segundo lá, devam ser jogados em Porto Alegre, no Olímpico ou no Beira-Rio, a decidir-se, e no Maracanã. Eu não concordo. Eu não concordo de jeito nenhum. Sempre que começa uma competição, principalmente nós, clube do interior, em relação aos outros, uma equipe pequena, a última coisa que tu vai fazer, ler, é regulamento. E naquela época já constava. Quando chegasse naquela fase, os estádios teriam que ter capacidade mínima para 25 mil pessoas. E até hoje, Bento Freitas não comporta. Então, terminado o jogo em Salvador, nós já tínhamos
uma expectativa que o jogo não seria no Bento Freitas, né? Que o regulamento da competição, o regulamento da CBF era bem claro que exigia para os jogos semifinais um estádio com capacidade por no mínimo de 35 mil torcedores. Nunca ninguém imaginou que aquela mobilização, aquele entusiasmo do torcedor pela façanha que estava realizando o seu clube naquela temporada fosse uma coisa que os 250 quilômetros de distância não seriam dificuldade nenhuma. Bem, primeiro foi um terror para as empresas de ônibus, né? Porque a gente jogava, mas nós acompanhávamos toda essa mobilização também. Sabia-se que aqui de Pelotas, até ônibus de linha, né, de bairro, todos, na época era permitido, acho que todos acabaram sendo alugados, ônibus de São Lourenço, de Canguçu, de toda a região. E foi uma procissão, né, foi uma invasão vermelha e preta na capital. Praticamente 40 mil torcedores pagaram ingresso e eles estiveram ali ao nosso lado torcendo. Um jogo que se decidiu numa fatalidade, numa cobrança de escanteio, né? Uma falha nossa, enfim, tomamos um gol e perdemos aquele jogo de 1-0. Naquele dia nós não fomos competentes o suficientes para ganharmos o jogo e retribuir dentro do campo aquilo que o torcedor tinha feito por nós, ou tinha acreditado na nossa condição de vencer o jogo. Eu lembro, o retorno foi muito... O ônibus da delegação foi muito triste aquele dia. A partir daí fomos para o Maracanã tentar reverter em busca de um resultado positivo que pudesse fazer com que a gente passasse para a fase final daquele campeonato, né? Tornando maior ainda aquela façanha. Mas não foi possível, né? Saímos derrotados do Maracanã, mas saímos totalmente vitoriosos da competição, né? O torcedor chavante não cansa de até hoje, passados praticamente quase 30 anos daqueles momentos, daquela campanha vitoriosa, não cansa com orgulho de dizer, de bater no peito, de dizer que o seu clube um dia foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Hoje estão decantados o G4, né? Que leva a Libertadores, nós estivemos ali, tivemos no G4, tivemos em terceiro lugar, ficamos com a terceira melhor equipe, terceiro melhor clube do Campeonato Brasileiro de 85.